manguito deve ser posicionado cobrindo cerca de 80 a 100% da circunferência do braço, enquanto que o relógio ou manômetro deve estar sempre localizado no campo de visão do observador. Primeiramente, o profissional de saúde deve estimar a pressão sistólica através do pulso radial, para então, sim, aferir a pressão arterial propriamente dita através do método auscultatório. E como a gente deve estimar a pressão sistólica da criança? Após você posicionar o manguito no braço do paciente e mantiver o relógio no campo de visão do observador, você vai palpar a artéria radial e com a outra mão você vai insuflando o manguito. E você vai observando que o pulso radial vai desaparecendo gradativamente. Quando ele desaparece por completo, aí sim este valor obtido corresponde à pressão sistólica estimada. E para que serve a pressão sistólica estimada? Serve para eu saber até que nível eu devo insuflar o meu manguito. Existem pessoas que insuflam o manguito até níveis muito elevados, o que pode trazer dor ou desconforto para a criança. Ela pode se mexer durante a aferição da pressão e isso vai trazer um resultado errado. Quando eu estimo a pressão sistólica, eu sei que eu só posso insuflar o meu manguito até 20 milímetros de mercúrio acima dessa pressão estimada. Então, por exemplo, se a pressão sistólica estimada foi 120, eu sei que na aferição da pressão arterial propriamente dita, eu só poderia insuflar o meu manguito até 140 milímetros de mercúrio. O método preferencial para você fazer a aferição de pressão arterial em crianças e adolescentes é chamado método auscultatório, que deve ser realizado com aparelho de pressão e com auxílio do estetoscópio. Nas crianças, não foi liberado o uso de aparelhos digitais. E como é que a gente deve detectar a pressão sistólica e a pressão diastólica? Bom, após você insuflar o seu manguito acima de 20 milímetros de mercúrio da pressão sistólica estimada, você deve desinflá-lo lentamente a cada 2 milímetros de mercúrio. E o primeiro som que você auscultar corresponde ao primeiro som de Korotkoff, que é a pressão sistólica. E você continua desinflando o seu manguito lentamente e o quinto som vai corresponder ao quinto som de Korotkoff ou pressão diastólica. Uma coisa que merece ser chamada a atenção é a necessidade de compararmos os valores obtidos nas aferições com tabelas de referência. Então, para você saber se o valor que você obteve na sua aferição de pressão está dentro da normalidade, é necessário que você o compare com tabelas de referência publicadas pela 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial e atualizadas pelo último guideline da Academia Americana de Pediatria, publicado em agosto de 2017. Essa tabela leva em consideração a idade, o sexo e o percentil de estatura da criança. Então, de posse do valor de aferição de pressão, você vai comparar esse resultado com a tabela. E se o resultado estiver abaixo do percentil 90, você pode considerar esse valor normal. Se o seu resultado estiver entre o percentil 90 abaixo do percentil 95, você o classifica como pressão arterial normal alta. E se o seu valor estiver a partir do P95 para cima, você pode considerar a pressão alterada ou hipertensão arterial. É importante a gente lembrar que para você fazer o diagnóstico final de paciente com hipertensão arterial, são necessários no mínimo 3 aferições em momentos diferentes, mostrando a alteração da pressão arterial a partir do percentil 95.